E aí, pessoal, tudo bem? Bom, é, se você não me conhece, sou Renato Raiol, sou formado em arquitetura, sou fundador da Quant, uma empresa que começou como empresa de construção em aço leve, mas desde 2015 se dedica à elaboração de projetos em aço leve, desde 2015 aqui em Portugal. E eu resolvi fazer esse vídeo, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, que é para a gente falar sobre projetos de aço leve, projetos de dimensionamento, projetos de preparação de obra, porque tem acontecido aí algumas situações chatas nos últimos tempos e eu senti que a gente precisava dar um pouco mais de esclarecimento, seja o construtor, seja o dono de obra, seja o arquiteto. Agora chegou o Simplex para mudar ali algumas coisas, então isso tem me preocupado. E assim, falta informação. O dono de obra, o cliente final, ele não tem acesso a essas informações. E o objetivo aqui desse vídeo é um pouco esclarecer essas questões. O que me levou a gravar esse vídeo foi o seguinte: nas últimas semanas tem chegado alguns construtores e alguns donos de obra para me encomendar apenas a preparação de obra e eles me entregam um projeto de estabilidade, um projeto de licenciamento incompleto ou mal feito ou que foi feito só para fazer o licenciamento. E quando eu explico que não vai ser possível fazer uma preparação de obra a partir daquele projeto, eles acabam ficando assim meio chateados porque ou se sentindo enganados por quem elaborou esse primeiro projeto, né? Ou chateados comigo porque estou querendo cobrar um serviço completo. Então assim, eu queria deixar alguns alertas aqui. A gente faz os dois serviços, a gente faz tanto vende o pacote com projeto de estabilidade mais preparação de obra, ou se o cliente já tem um projeto de estabilidade com pé e cabeça, a gente faz apenas a preparação de obra. Então vamos lá, eu fiz até aqui um pequeno roteiro para esse vídeo. Então vou começar com a burocracia. Se você vai construir uma edificação em aço leve, saiba que a burocracia é a mesma de quem vai construir uma edificação em betão armado. Ou seja, você tem que apresentar o projeto de estabilidade, você tem que apresentar ali o alvará de construção da empresa que vai construir, você tem que ter o responsável técnico pelo projeto, o responsável técnico pela obra, tá bem? Então, assim, e tem que ser um projeto de estabilidade do aço leve, tá? Porque às vezes o pessoal chega assim, Renato, olha, eu comprei aqui o pacote com o arquiteto me vendeu arquitetura, mais todas as especialidades. E eu já tenho o projeto da estabilidade em betão, só que agora eu quero transformar ela em aço leve. Ok, tudo bem, então você vai pagar um novo projeto de aço leve, porque alguém tem que calcular aquela estrutura, tá? Eu não posso simplesmente da minha cabeça pegar ali o que o engenheiro pensou para betão e transformar automaticamente em aço leve sem ter alguém que faça essa análise estrutural. Tá? Então a primeira coisa é essa. A burocracia é a mesma, sendo que se você já está pensando em construir em aço leve, o projeto de estabilidade vai ser feito para aço leve. A fundação normalmente continua sem betão, só que vai ser uma fundação bem mais leve, porque a estrutura que vai em cima dela é bem mais leve. Então, quando somos nós a elaborar esse projeto, a gente elabora tudo, desde a fundação de betão armado, da estrutura em aço leve. Se for preciso alguma estrutura em aço laminado, a gente também elabora, está tudo isso incluído no pacote. É o projeto de estabilidade completo, tá bem? Depois, a situação das etapas para aprovação do projeto. Então, antes do Simplex, existia duas formas da gente fazer a aprovação de um projeto. Tá? A primeira era por licenciamento, onde você primeiro dava entrada na arquitetura, a Câmara ia analisar a arquitetura, ia falar se tinha que fazer alguma alteração ou não, e depois da arquitetura aprovada, a Câmara dava um prazo para que o dono de obra apresentasse as demais especialidades. E essa era a forma que, para nós, gabinete de dimensionamento, seria a melhor forma. Por quê? Porque eu já recebo um projeto que não vai ser alterado.
a arquitetura já foi aprovada e é daquela forma e eu posso trabalhar em cima dela. Ok, a gente fazia o projeto de estabilidade e depois enviava todos os elementos para a Câmara. A Câmara não analisa nada, a Câmara só quer saber se tem lá toda a documentação, os memoriais de cálculos, termos de responsabilidade e tudo mais, mas eles não analisam nada. Tá? Essa, digamos assim, é a forma mais tradicional, que é o licenciamento. Outra forma é a comunicação prévia. Comunicação prévia, o que muda nessa burocracia? É que você, ao invés de apresentar a primeira arquitetura, aprovar, para depois apresentar as demais especialidades, você tem que apresentar tudo junto. Ou seja, você vai fazer o projeto de arquitetura e vai fazer todas as demais especialidades em cima de um projeto que ainda não foi aprovado. Tá? Então, corre o risco do quê? De o projeto chegar lá na Câmara e o arquiteto da Câmara fala, olha, tem que alterar isso, aquilo e aquilo mais. Quando ele fala isso, eu tenho que alterar todas as especialidades, ou seja, tem que alterar toda a arquitetura, todo o projeto de estabilidade, as demais especialidades, e isso gera um retrabalho, que era, digamos assim, o que a gente não tentava evitar, tá? Agora, com o Simplex, tá? Ou seja, com a simplificação da burocracia para aprovação dos projetos, a maioria dos projetos tende a ser por comunicação prévia. Não vai mais haver a possibilidade do processo de licenciamento, onde você primeiro aprova a arquitetura para depois para depois apresentar as demais especialidades. Isso, para nós, gabinete de projetos estruturais, vai ser um pouco mais complicado. Por quê? Porque vão surgir, provavelmente vai aumentar a quantidade de retificações, tá? E essas retificações vão ter que ser cobradas do cliente. Essa parte não muda, mas assim acaba que pode ser que seja um processo um pouco mais demorado. Quando a gente tinha arquitetura aprovada e trabalhava em cima da arquitetura, era, digamos assim, mais fácil. Tá bem? Outra coisa, vamos imaginar então que você decidiu que você vai construir essa casa em aço leve e que você tem que apresentar aquele pacote todo dos projetos, incluindo o projeto de estabilidade, na Câmara. O que a gente tem no cenário atual hoje em dia? Nós temos alguns gabinetes que vão fazer só um projeto meio faz de conta para você aprovar na Câmara, porque, novamente, a Câmara não vai avaliar se aquilo ali está bem calculado ou não. Eles querem saber só se existe um papel e se existe um responsável técnico. Tá? Então, a Câmara analisa a arquitetura, mas as demais especialidades eles não analisam. Então, o que eles querem saber é isso. Então, você tem a opção de contratar um gabinete faz de conta, que a pessoa vai fazer ali umas peças desenhadas, um termo de responsabilidade. Faz isso às vezes em 24 horas e te manda, só para, digamos assim, despachar, tá? Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, existem alguns fornecedores de aço que eles vão te oferecer um projeto de estabilidade, tá? E aí, o que você tem que ter ciência disso? Ok, eles podem te oferecer, mas o projeto que eles vão te oferecer ali inicialmente, tá? É um projeto que não tem muitas informações, tá? Porque o que eles estão a contar? Eles estão a contar que você vai aprovar a sua obra e depois você vai comprar o aço com eles. E quando você for comprar o aço com eles, aí é que eles vão fazer um projeto de estabilidade, vão dimensionar, vão desenhar tudo. Para aquela fase inicial, onde eles ainda nem sabem se você vai comprar o aço com eles, o que eles vão fazer também é um esquema ali, um projeto simplificado e te entregar para você aprovar na Câmara. Com esse projeto, você não consegue pegar esse projeto e ir num outro gabinete e falar, olha, tá aqui, já tem um projeto, faz aí a preparação de obra para mim. Por quê? Provavelmente não tem lá as informações necessárias, tá? E é isso que você tem que estar ciente, tá? Você pode até ir no gabinete faz de conta e no fornecedor de aço, que vai te entregar também um projeto faz de conta, mas o fornecedor de aço pelo menos depois vai fazer o projeto, né? Com pés e cabeça, porque ele vai te vender o aço e aí sim ele vai elaborar um projeto. Mas nesses dois casos, o que você tem que ter ciência é que você não tem um projeto calculado que te permita ir
em um outro fornecedor de aço ou em outro gabinete e pedir para eles fazer a preparação de obra, tá? É isso que vocês têm que ter ciência. E agora o terceiro caso, você decidiu que não quer um engenheiro faz de conta e que você não quer receber de graça um projeto que você fique preso a um fornecedor único de aço. Nesse caso, a opção que você tem é ir atrás de um gabinete de estabilidade credível, tá? A Quant é um deles, mas aqui em Portugal nós temos outros, tá? Não estou a falar que você precisa vir a Quant, se é obrigatório contratar o projeto da Quant, não. Existem outros gabinetes, outros projetistas que trabalham bem, que conseguem desenvolver bem um trabalho em LSF. E aí esses projetistas, eles vão sim elaborar um projeto de estabilidade. E aí aqui surge uma segunda questão. O que você vai contratar desse gabinete? Você tem a opção de contratar somente o licenciamento ou o dimensionamento, que o que é? Basicamente, o engenheiro vai pegar o seu projeto e vai avaliar, olha, de acordo com as cargas atuantes, da arquitetura e tudo mais, essas paredes vão ser em perfis de 150, as lajes vão ser em perfis de 200, a cobertura vai ser em perfil de 150 e assim por diante. Ou seja, ele vai especificar os perfis para suportar a carga daquela tua arquitetura. Isso é o licenciamento e é isso que a Câmara pede, tá? Outra coisa é o projeto de preparação de obra ou projeto executivo. O que é isso? É o projeto que você vai usar lá no estaleiro de obra. É o projeto que vai te dar a altura das paredes, vai te dar ali o que você tem que descontar nos vãos de porta e janela, é o que vai te dar uma listagem do aço para você ter ali a quantidade exata de material que você precisa comprar em obra para você não ter desperdício ou falta de material durante a construção. Então, saiba que existem esses dois serviços. E os gabinetes aqui em Portugal, alguns gabinetes trabalham somente com licenciamento e aí provavelmente vão ter um preço mais barato, mas saiba que depois você vai ter que contratar preparação de obra em outro lado. E existem gabinetes, que no caso a Quant, onde a gente vende o serviço completo, ou seja, dimensionamento mais preparação de obra. E aí nesse caso, o que a gente faz aqui? A gente vai pegar a sua arquitetura e vai avaliar a melhor forma de construir. Ou seja, antes que o meu engenheiro comece a calcular qual é o perfil que você tem que usar na parede, na laje, na cobertura, eu vou pegar a sua arquitetura e vou avaliar se aquilo ali consegue ser adaptado ao aço leve, se é necessário fazer algum ajuste na espessura de paredes, nas espessuras de laje, se eu preciso ali fazer alguma alteração na altura da platibanda. A gente vai também, em conjunto com o arquiteto, orientar a especificação dos materiais, vai falar, olha, esse material aqui tem essa vantagem por causa disso, olha, esse material aqui está muito caro para o seu cliente, ok, a gente tem essa outra opção. Então, assim, a gente dá essa consultoria técnica para o arquiteto, para que ele esteja confiante, para que ele possa especificar os materiais e para que aquele projeto saia mesmo da forma como ele previu, tá? Ou seja, com aquela estética, né? Novamente, eu sou formado em arquitetura, mas eu não atuo, não elaboro projetos de arquitetura. Então, assim, eu consigo conversar com os arquitetos e perceber ali a preocupação que ele tem em não descaracterizar a arquitetura. E é esse, digamos assim, o foco, um dos objetivos do nosso trabalho. É receber esse projeto que foi pensado inicialmente para um betão armado e converter ele para o aço leve sem que a arquitetura tenha sido descaracterizada. E ali a gente consegue, ali, às vezes, dar uma dica, uma sugestão para o arquiteto, caso ele queira ou reduzir a quantidade de aço, tornando a obra mais econômica, ou para que ele consiga também facilitar, deixar a obra mais rápida, percebe? Então, isso são algumas, faz parte da consultoria que a gente dá para os gabinetes de arquitetura. Agora vamos lá. Vamos imaginar que você resolveu contratar somente o licenciamento. Você não vai contratar a preparação de obra agora. Que problemas que
você pode ter. O primeiro deles é o engenheiro de estabilidade fazer o cálculo estrutural com um tipo de perfil e, na hora de você construir, você decidiu que você quer de outro fornecedor. Nesse caso, o seu projeto de estabilidade, pode esquecer. Se ele foi dimensionado para um tipo de perfil que tem uma espessura X e você vai usar um tipo de perfil que tem espessura Y, quem for fazer essa conversão é que vai ser o responsável por isso. Tá? Então, só para te dar um exemplo, existem hoje em Portugal os perfis que a gente chama de perfis standard, né? Que são aqueles perfis 6 e US. Esses perfis a gente tem na espessura de 1,5, de 2, de 2,5, dependendo da dimensão do perfil. Já quando a gente vai para os perfis engenheirados, né, que são aqueles perfis que já vêm cortados e furados de fábrica, normalmente as fábricas costumam ir até 1,5 mm, algumas gamas de perfil eles chegam a ir até 2 mm. Agora imagina que o seu engenheiro fez um projeto que ele dimensionou, olha, tem uma laje aqui do último piso, a cobertura, que vai usar perfis C250 de 2,5 mm. E na hora de construir, você decide, olha, eu vou utilizar perfil engenheirado. E perfil engenheirado não tem ninguém que fornece nessa espessura de 2,5 mm. E aí qual que é o problema que você tem? Ou a fábrica vai fazer essa conversão do seu projeto por conta e risco e vai executar uma estrutura que não está, digamos assim, não está calculada, não é aquilo que o engenheiro colocou ali, o termo de responsabilidade dele, e se algum dia aquilo ali der problema, você vai ter um problema porque você vai ter o projeto feito de uma forma e você vai ter a execução feita de outra. E aí, de quem é a responsabilidade? Você fica ali numa encruzilhada. Se o fornecedor de aço te der ali o termo de responsabilidade, ou seja, ele vai falar, não, o meu engenheiro vai recalcular isso e pronto, vou te entregar aqui um termo de responsabilidade. Ok, perfeito. Tá? Aí você pode seguir, mas assim, tenha muito cuidado porque várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três vezes, eu recebi projetos de estabilidade aqui no gabinete da Quant que tinha um perfil especificado e o cliente queria construir com outro fornecedor. E eu expliquei, eu falei, olha, eu não posso da minha cabeça falar que uma laje C250 de 2,5 mm, que eu posso converter ela para a laje de C250 de 2 mm e não vai ter problema nenhum. Não, eu preciso que o meu engenheiro calcule, analise isso e que ele emita um termo de responsabilidade. E para que ele faça isso, eu vou lhe cobrar um projeto de estabilidade, uma análise estrutural. E aí muitas vezes os clientes ficam chateados. Falam, Renato, mas eu já tenho um projeto estrutural. Eu falei, não tem problema. Se você quiser seguir com esse perfil, a gente faz a preparação de obra com esse perfil que o seu engenheiro calculou. Não tem problema nenhum. Agora, se você quiser fazer com outro, ou você peça ao engenheiro que elaborou o projeto, que ele recalcule e me entregue ali o termo de responsabilidade assinado, ou então a gente vai lhe cobrar um novo projeto. Para piorar, tem situações, e isso ocorreu essa semana, onde eu recebi um projeto de estabilidade que tinha um perfil especificado, vou ser bem aqui, vou nomear aqui o perfil, um perfil de 100 milímetros com a espessura de 2,5 mm. Isso não existe aqui em Portugal. Tá? Você não consegue comprar um perfil de 100 milímetros com essa espessura. Então, assim, muitas vezes chega esse tipo de projeto que você vê assim, é um projetista que não tem experiência com aço leve, tá? E na melhor das hipóteses, ele vendeu esse projeto por um preço baratinho e falou para o cliente, olha, vou só fazer aqui um rascunho para você aprovar na Câmara, ou na pior das hipóteses, ele foi uma pessoa não muito correta e falou, não, deixa que eu calculo, e sem experiência nenhuma foi lá, fez um cálculo, um rascunho, alguma coisa de uma estrutura que não pode ser executada, porque não existe aquele material disponível no mercado. Tá bem? Então esses são alguns cuidados quando você compra somente o projeto de estabilidade, não compra a preparação de obra, não compra o projeto executivo. Outro problema que você pode ter. Vamos imaginar que você foi num gabinete que é um gabinete sério, que tem muita experiência, que já fez várias obras aqui em Portugal. Tá? E aí você pede para ele somente projeto de estabilidade, mas você não quer preparação de obra. Esse gabinete vai pegar sua arquitetura,
vai avaliar, vai dimensionar, vai falar quais são os perfis que você tem que usar em paredes, lajes, coberturas, só que ele não vai analisar alguns aspectos, como por exemplo, qual é o modelo da sua caixa de store, quantos centímetros você vai subir de betonilha, qual que é a folga lateral em portas e janelas, ou seja, ele vai deixar tudo isso para ser decidido depois, pelo preparador de obra, por quem quer que seja que vá fazer o projeto executivo. E no momento que você deixa isso para ser feito num segundo momento, é muito provável que a gente só encontre alguns problemas, alguns erros de projeto, algumas necessidades de adaptação só nessa segunda fase. E aí qual que é o problema que você vai ter que ter? Ou o preparador de obra vai alterar o projeto, e aí isso é o pior dos cenários, porque ele não tem capacidade técnica para fazer essa alteração sem consultar o engenheiro, ou ele vai falar para o dono de obra falar o seguinte: olha, a gente precisa fazer essa alteração, por favor, consulte o autor do projeto, vê se a gente pode fazer essa pequena alteração aqui. E aí, quando você faz isso, provavelmente o engenheiro vai te cobrar mais dinheiro por essa consulta. E ele está certo por isso, tá? Porque ele fez o trabalho dele e entregou. E depois de alguns meses ou de algumas semanas, você foi lá e pediu para ele retificar. Por quê? Porque o trabalho dele foi dimensional. O trabalho dele não foi pensar a obra como aquilo ali ia ser feito. Tá bem? Então, vamos aqui continuar aqui no meu roteiro. Tá? O que tem acontecido aqui na Quant? Na Quant, como eu falei, nós prestamos dois tipos de serviço. Um deles é prestar o serviço de dimensionamento mais preparação de obra, ou seja, o cliente compra o pacote todo com a gente, e um outro serviço que é? Quando o cliente já tem o dimensionamento, ele chega aqui comigo e fala: Renato, quero só a preparação de obra, ou seja, só o manual de fabricação e montagem, lista de corte e tudo mais. E o que tem acontecido nesse segundo caso? Algumas vezes a gente tem um projeto bem feito, um gabinete de estabilidade credível, só que ele fez um projeto para um tipo de perfil e o cliente quer comprar a estrutura de um outro fornecedor. Nesse caso, o que a gente orienta o cliente? Olha, volte lá com o autor do seu projeto e peça para ele retificar. Esse perfil aqui que ele especificou com 1,5 mm, verifica se passa com 1.2, porque esse fornecedor só tem com 1.2. Tá? Então, assim, esses são alguns casos. Outros casos, projetos mal feitos, ou seja, às vezes o engenheiro até tem ali alguma experiência, mas em dimensionar estruturas de outros tipos, ou seja, ele faz muito bem estruturas em beton armado ou em aço pesado, mas quando ele vai para o aço leve, ele acha que a estrutura é pensada da mesma forma. E aí ali a gente encontra vários erros. E aí, quando eu recebo esse tipo de projeto, eu falo: olha, esse projeto aqui, desculpa, mas eu não vou fazer preparação de obra dele, porque eu não confio no que está aí escrito. Ou então, faltam elementos. Ele dimensionou os perfis, mas não dimensionou os elementos de ligação, não especificou cantoneiras e quantidade de parafusos em alguns pontos críticos da estrutura. Então, nesse caso, eu falo: olha, ou você me esclarece isso e eu preparo um e-mail com todas as questões pendentes e vê se esse engenheiro responde, ou então nós teremos que fazer um novo projeto do zero, tá bem? E um terceiro caso, que são os projetos que foram feitos somente para licenciamento. E quando o cliente sabe disso, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele pagou ali um valor baixinho, que era só para o engenheiro despachar aquilo, mas ele sabe que quando ele for para a obra, ele vai precisar contratar um projeto como deve ser. E aí, nesse caso, a gente vende o projeto de preparação de obra, mais o dimensionamento da estrutura. E agora, para a gente terminar esse vídeo, que já está aí um pouquinho longo, recomendações para donos de obra, para arquitetos e para construtores que desejam trabalhar com aço leve. Então vamos lá. Se você é um dono de obra e está agora se preparando para encomendar o projeto da sua casa, da sua empresa ou o que for, tá? Com o Simplex é provável que o seu processo de aprovação da sua obra seja
por comunicação prévia. Nesse caso, você vai ter que entregar o pacote todo para a Câmara. O que eu aconselho? Falem com o arquiteto que está a tratar disso, perguntem do arquiteto se ele tem um gabinete que tenha experiência com aço leve, um gabinete que vai reunir com ele e discutir alguns pormenores construtivos, que vai orientar o arquiteto, olha, talvez não valha a pena você fazer dessa forma aqui, porque isso vai encarecer a obra ou isso vai dificultar a execução da obra. Pergunte do arquiteto se o gabinete que ele vai trabalhar se tem conhecimentos dos diferentes perfis, dos diferentes fornecedores aqui em Portugal, para que saiba orientar ele sobre o tipo de perfil mais indicado para determinada obra. Tá? Pergunte do seu arquiteto se esse gabinete ou se esse profissional que vai elaborar o projeto de estabilidade em aço leve, se ele tem experiência, quantas obras que ele dimensionou que foram executadas. Tá? Isso é muito importante. É claro que para um leigo, para uma pessoa que não é técnica, é muito difícil você avaliar se um projeto é bem feito ou não. Então, assim, como você não tem essa capacidade técnica, o que eu te recomendo é pergunte dele quantas obras que ele projetou que já foram executadas. Tá? Isso pode ser um bom indicativo. Tá bem? E caso vocês necessitem, caso vocês queiram trabalhar aqui com a Quant, podem nos contactar, tá? Seja o dono de obra, seja o arquiteto, marca uma reunião, uma videochamada, a gente vai explicar como é que funciona e vai dar toda a consultoria, tá bem? Agora vamos lá. Se você é um gabinete de arquitetura, provavelmente você já tem ali alguns parceiros, alguns engenheiros de estabilidade com quem você costuma trabalhar. Se esse profissional não tem experiência com aço leve, tomem cuidado. Por quê? Porque provavelmente eles vão elaborar um projeto que vai servir para o licenciamento, mas que quando chegar na hora de executar a obra, o construtor provavelmente vai virar para o dono da obra e vai falar, olha, doutor, esse projeto aqui não tem condições, a gente precisa encomendar um novo. E aí o que vai acontecer? O arquiteto vai ficar mal falado. Por quê? Porque ele defendeu para o cliente e falou, não, você pode contratar todo o pacote aqui comigo, que é minha responsabilidade e minha equipe entrega tudo. Tenham muito cuidado. Aço leve é um sistema muito específico, tá? São poucos os profissionais que dominam esse sistema construtivo. Hoje em dia está crescendo o interesse por esse sistema construtivo. Nos nossos cursos nós recebemos muitos engenheiros, muitos arquitetos que têm interesse em aprofundar mais o conhecimento em aço leve, mas tenham cuidado, porque ainda são poucos os gabinetes que conseguem dimensionar com qualidade esse tipo de estrutura. E se você quer um parceiro, contratar um serviço que além de dimensionar a tua estrutura, também vai te ajudar a especificar os materiais, vai te ajudar ali com algumas dicas de concepção de arquitetura que vão gerar mais economia para o cliente ou vão gerar uma obra mais rápida, também podem reunir aqui com a Quant, que nós vamos ter todo o carinho em atender vocês, tá bem? Deixa eu ver aqui mais minhas anotações. Acho que já estamos chegando ao fim. Bom, se você é construtor, essa é a pior dos cenários, porque provavelmente já chegou aí com você um dono de obra, com um projetinho, falou, doutor, tenho aqui tudo pronto, quero que você comece a obra o mês que vem. Aí o construtor vai começar a dar uma vista de olhos naqueles projetos e fala, isso aqui não tem pé nem cabeça. Com isso que está aqui eu não consigo quantificar o aço, com isso que está aqui eu não consigo executar a obra. E aí muitos dos casos que chegam até a Quant, tá? Porque antes do Simplex, o nosso público-alvo, o nosso cliente favorito eram os construtores, tá? Por quê? Porque já passou toda aquela parte do licenciamento, a arquitetura já está aprovada, então a gente se reunia com o construtor, via as formas como ele gostava de trabalhar e elaborava ali um projeto sob medida para ele. Agora, com o Simplex, a gente vai estar mais próximo dos arquitetos, porque são os arquitetos que vão estar envolvidos nessa fase de
discutir o projeto, especificar os materiais, analisar ali as etapas construtivas. Então, assim, hoje em dia o nosso foco está migrando para os arquitetos. Mas eu sei que os construtores agora, nessa transição, ainda tem muito construtor que está sofrendo isso. E foi justamente isso que aconteceu essa semana. 2 construtores, exatamente o mesmo problema. O cliente chegou com um projeto, o projeto era aqueles feitos só para licenciamento, e quando o construtor falou, olha, doutor, vai ter que pagar mais um projeto de estabilidade e preparação de obra novo, porque esse daqui foi feito só para licenciar, mas não dá para a gente executar a obra por eles. E aí os donos de obra deram um salto e falaram, pô, mas eu já tinha pago por esse projeto. E é esse esclarecimento que falta. Mas enfim, se você é um construtor, está nessa situação, entre em contato com a gente, nos envie esse projeto que você recebeu do seu cliente. Se ele foi elaborado por um gabinete credível, a gente consegue fazer a preparação de obra a partir dele. Agora, se eu ver que ele não tem pé nem cabeça, eu vou te falar, olha, esse projeto aqui não tem jeito, e vou te apontar ali algumas situações. Eu falo, olha, essa pala aqui, do jeito que está projetada, não dá para executar, ela não vai ficar em pé, tá? Então, assim, também podem nos consultar, tá bem? E se você é construtor e decidiu trabalhar com aço leve, só uma dica, e eu já fui construtor, tá? Você só vai conseguir ganhar dinheiro com aço leve se você executar uma obra rápida, tá? Se for para você passar 8, 10, 12 meses no mesmo estaleiro de obra, você vai estar perdendo dinheiro, tá? Então, assim, para você ter uma obra rápida, você não pode deixar para decidir nada no estaleiro de obra, tá? Você tem que ter tudo já definido, já pensado antes de você pisar ali pela primeira vez no estaleiro de obra. É assim que você ganha dinheiro com obras em aço leve, fazendo uma obra rápida, partindo para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Tá bem? Se você está na dúvida se um projeto de preparação de obra é bom ou não, o que eu posso te ajudar? Existe no site da Quant um projeto modelo para você fazer o download. Pelo menos se você fizer o download, der uma vista de olhos, você vai saber pelo menos o que você tem que cobrar do seu projetista, tá? Verificar se o que ele te entregou é parecido com aquilo. Se você tem informações ali suficientes para fabricar o painel e depois de fabricar saber onde você vai encaixar. Tá? Então, assim, essa é uma dica. Por muitos anos, quando eu conheci o aço leve, até eu executar minha primeira obra, foram ali 4, 5 anos, onde eu pesquisava na internet para encontrar um projeto modelo, para eu saber como era um projeto em aço leve, e eu não conseguia achar isso em lado nenhum. Hoje em dia, eu já deixo isso no site da Quant disponível para download. Para quê? Para que tanto os clientes quanto os concorrentes possam ver como é um bom projeto de aço leve. Tá bem? O objetivo desse vídeo não é falar mal de nenhum gabinete em específico. O objetivo desse vídeo aqui é alertar donos de obra, projetistas e construtores sobre o que eles estão a contratar. Tá? Se você estiver a contratar um projeto de licenciamento só para aprovar, só para despachar rápido na Câmara, e está ciente disso, está ciente que depois você vai precisar contratar um projeto de verdade, perfeito, você não foi enganado, você optou por isso. Agora, se você acha que você está contratando um projeto que vai te gerar economia de tempo e dinheiro, que já tem ali todos os elementos para você executar a sua obra, e você descobre isso só depois que você não tem nada disso, aí sim você foi enganado. Então isso é um cuidado que você tem que ter. Verifique primeiro se você está contratando apenas licenciamento e dimensionamento, ou se você está contratando projeto de licenciamento e preparação de obra. E depois verifique a qualidade desse gabinete ou desse profissional que vai elaborar esse seu projeto. Tá? Últimos recados. Bom, se no final desse vídeo, se você ficou com mais dúvidas do que esclarecimentos, e eu sei que é muito provável que você tenha ficado com mais dúvidas do que esclarecimento, eu vou te convidar a deixar um comentário aqui nessa publicação, que depois eu vou aos pouquinhos respondendo as suas dúvidas. O objetivo da Quant, que está aqui no mercado
português desde o final de 2015 sempre foi trazer qualidade para o sistema construtivo, o mercado de construção em aço leve. Então, assim, nós capacitamos construtores, nós capacitamos projetistas, nós elaboramos projetos de estabilidade e preparação de obra, justamente para que não ocorram problemas, para que esse sistema construtivo, que é um sistema que eu sou apaixonado, para que ele cresça com qualidade aqui em Portugal. E se você também tem interesse, seja em trabalhar com esse sistema, seja em ter uma casa construída para você morar com esse sistema, conte com a nossa ajuda, tá? Nós estamos disponíveis para lhe ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso site, tem o telefone, tem o e-mail, fiquem à vontade. Tá bem, pessoal? E olha, quero contar aí com a colaboração, a participação de vocês. Me contem aí, não deixe somente suas dúvidas aqui nos comentários, mas me contem um pouco dos causos que vocês já passaram por causa de projetos mal feitos de construções em aço leve. Tá bem? Obrigado e um grande abraço.